your stripes, our healing came. Yeah, every loss became our gain. Though you were mocked, you remain the same. Undefeated, undefeated. From brokenness to life restored, your penalty was our reward. A crown of thorns to the reigning Lord. Undefeated, undefeated. We're gonna shout your praises loud. You've conquered more than we face now. We claim your victory, we cry out. Undefeated,
Boa noite, igreja. Good evening, church. I'm super excited to be here with you tonight. Estou muito contente de estar aqui com vocês. Welcome to Family Church Portuguese Online. Bem-vindos à nossa igreja Family Church Português Online. I think you're doing a really good job. Oh, thanks. Obrigado. De nada. Hey, you're welcome. Awesome. We are going to start off with worship with my husband and the worship team. Hoje o esposo dela nos vai dirigir no louvor e a equipe de louvor também. Doesn't dirigir mean to drive? Yeah, I think it's the same thing. Yeah. They can put it in the comments. Yeah, Let us yeah, know, true that. because I don't think we do. Really? Yeah, I think I messed up. I'm sorry, everyone. I'm sorry. I'm still learning Portuguese. Eu também. Hey, she's learning too. Anyways. Then we're going to have a baptism, which I'm so excited to watch with you. Depois vamos ter batismo. Estou muito animada de assistir com vocês. Good thing we're live. Yeah, sorry. Then we're going to listen to a message from Pastor Watson. E depois vamos ter mensagem com o pastor Watson. So let's get into worship. Vamos adorar. Vamos adorar o Senhor. Hey, you got it. Aleluia, Senhor. Te adoramos, te glorificamos. Tu és fiel, Senhor. Minha vergonha me sepultou, peso insuportável era a minha morte, até que eu te encontrei. Estava morto em meu interior, me escondia de ti, Senhor. Era a minha morte, até que eu te encontrei. Tu me chamaste e do cerco fui. Saí das trevas ao teu glorioso dia. Tu me chamaste e do cerco corri. Saí das trevas ao teu glorioso dia. Tua graça me salvou, agora tua graça me salvou. Sou livre, tua liberdade eu posso viver. Uma nova vida só em ti, Jesus, eu tenho em ti. Tu me chamaste e do sepulcro corri. Saí das trevas ao teu glorioso dia. Tu me chamaste e do sepulcro corri. Saí das trevas ao teu glorioso dia. Somente pela tua graça, Senhor, fomos salvos. Somente pelo teu amor temos vida. O meu pecado era pesado, mas cadeias caem com o peso da tua glória. Eu era um órfão, sem um abrigo, mas tu me chamas um cidadão do céu. Tu és a cura ao quebrantado, teu amor é o ar que eu respiro. Tenho futuro, agora eu vejo, pois quando eu te escutei, o quê? E do sepulcro corri.
és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo tua presença. O teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Eu confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto.
Tu és um Deus fiel. Tua bondade, tua fidelidade nos acompanha a cada dia. Cante isso comigo. Eu te amo, Deus, pois tua graça nunca falha. A cada dia tu me tens em tuas mãos. No momento que eu acordo até eu me deitar, cantarei da bondade de Deus. E por toda a minha vida tu tens sido tão fiel, Senhor. E a cada respirar eu cantarei a bondade de Deus. Eu te amo, amo tua voz. Tu me guias pelo fogo, escura noite, estás perto de mim. Te conheço como meu Pai, meu melhor amigo. Tenho vivido a bondade de Deus por toda a minha vida. E por toda a minha vida tu tens sido tão fiel, Senhor. E a cada respirar eu cantarei a bondade de Deus. A tua bondade, Senhor. A tua bondade sempre me seguirá. A tua bondade sempre me seguirá. Toda a minha vida eu rendo a ti. Eu sou todo teu. A tua bondade Sempre me seguirá. a tua bondade sempre me seguirá. A tua bondade sempre me seguirá. Toda a minha vida eu rendo a ti. Eu sou todo teu. A tua bondade sempre me seguirá. E por toda a minha vida Somente tu, Senhor. Tu tens sido tão fiel, Senhor. E a cada respirar eu cantarei a bondade de Deus. Cantarei sua bondade. E por toda a minha vida tu és fiel. Tu tens sido tão fiel, Senhor. E a cada respirar eu cantarei a bondade de Deus. Cantarei a bondade de Deus. Só tu és fiel, Senhor. Em qualquer situação, a cada dia da minha vida, eu cantarei a tua bondade. Quando tudo estiver mal ou quando tudo estiver bem, eu te adorarei, porque eu sei que tu sempre serás fiel e
tudo coopera para o bem daqueles que te amam. Toda honra e toda glória a ti, Senhor Jesus. Aleluia. I'll not be moved. When mighty waves come rushing in, my God will prove His strength again. My soul will sing no other name. Jesus, you're all that I need. You're my sustainer. You are my anchor. My confidence remains in you, and I will not be moved. Ready? 1, 2, 3. Did that work? A igreja está um pouco diferente, mas nós continuamos aqui. Jesus continua no trono e nós continuamos a ser o corpo de Cristo. Os ajuntamentos, jantares, comunhão, jovens se divertindo. Nós criamos uma família, um lugar de amor, de amizade e adoração. As nossas crianças brincavam, aprendiam juntos, cantavam juntos. Nós comíamos depois dos cultos. Nós celebrávamos juntos. Mas depois, a nossa família mudou. O mundo mudou. Começou uma crise. Os nossos cultos mudaram. Os nossos ajuntamentos pararam. Os nossos jantares. Tiveram que esperar. Passamos a fazer visitas de longe. Mas Jesus continua no trono e nós ainda somos uma família. Mesmo com cultos online, mesmo não podendo fazer juntamentos, tivemos batismos. Cultos através do YouTube, louvor, só voz e violão. Tivemos Santa Ceia, fizemos reuniões através do Zoom e continuamos visitando, amando as pessoas, orando pelas famílias, cuidando das ovelhas, sendo igreja, mesmo de longe.
Mas isso vai passar, porque nós cremos numa cruz vazia que Jesus ressuscitou. Esses cultos online vão passar e nós vamos voltar a estar juntos. Sejam bem-vindos à Family Church. Hoje, domingo, 14 de junho, pastor Adson aqui mais uma vez com o nosso culto online. E hoje, bem especial, para continuar nessa série de mensagens, eu tenho comigo aqui uma pessoa que eu admiro muito, um dos meus pais na fé, pastor Juarez dos Santos. Juarez, se quiser dar um alô para a igreja, porque eu sei que está todo mundo morrendo de saudade de você. Amém, é verdade. É um prazer participar desse culto online juntamente com o pastor Watson. Estou com saudade de todos, mas enquanto isso, nós vamos fazendo os cultos online. Mas em breve, se Deus quiser, estaremos juntos. Eu gostaria que todos nós abríssemos os nossos corações para que Deus pudesse falar poderosamente, porque Deus tem uma mensagem para cada um de nós nessa noite. Portanto, vamos abrir o nosso coração e deixar que Deus fale conosco. Amém? Amém. E nós vamos continuar com essa série de mensagens no verão. Como eu disse, a gente vai passar o verão em Juízes. Então, na semana passada, nós tivemos o pastor Rosival me ajudando. Hoje está aqui comigo o pastor Juarez. E na semana que vem, o pastor Carlos vai estar me ajudando. E nós estamos nessa série de mensagens que se chama Firme até o Fim, onde nós vamos estar lendo no Velho Testamento, no livro de Juízes. Já vou avisando de vez, umas histórias estranhas, com morte, com perseguição, né, pastor Juarez? Mas vai ser uma bênção, porque a gente vai trazer essa palavra para os dias de hoje. E hoje nós vamos estar lendo no livro de Juízes, capítulo 4 e 5. Quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 4. E nós vamos estar lendo, eu vou estar lendo o capítulo 4, versículo 1 ao 8. E você não vai acreditar, mas eu vou ter que tirar o meu óculos, porque eu trouxe o óculos errado de novo. E eu pedi a ajuda do pastor Juarez, ele não pôde me ajudar, porque o dele é para perto, ele não vê o relógio lá atrás. E o meu é para longe, não dá para enxergar a Bíblia. Mas vamos lá, vamos junto. Juízes capítulo 4, a partir do versículo 1, a palavra de Deus nos diz assim: Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. E vendeu-os o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E Cícera era capitão do seu exército, o qual então habitava em Orezete-Agoim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naftali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Cícera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei.
Depois nós vamos ler mais um pouquinho dessa história, mas pastor Juarez, o que eu li aqui no capítulo 4, versículo 3, é que então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. Explica para a igreja, explica para a gente o que está acontecendo nesse momento aqui com o povo de Israel depois que Eude faleceu. Realmente o povo de Israel entrou num ciclo vicioso de pecar, pedir perdão, Deus mandar uma pessoa que protegessem, e eles ficavam na paz por alguns anos, depois voltavam a pecar de novo. E aqui, por 20 anos, Sísera, capitão do exército de Jabim, estava oprimindo os israelitas, porque Jabim, o rei dos cananeus, tinha um exército que era praticamente invencível aos olhos humanos. Creio que ele teria feito uma coligação ao exército de outras cidades, porque 900 carros de ferros não é pouca coisa. E com esses 900 carros de ferros, Sísera oprimia Israel. Por isso, eles clamaram ao Senhor. Por 20 anos, ou seja, o que você vai estar vendo nas próximas semanas, enquanto nós estamos no livro de Juízes, é lógico que nós vamos trazer essa palavra sempre para os dias de hoje, mas o que a gente vê é realmente uma repetição. Enquanto tem um juiz que leva o povo mais perto de Deus, o povo anda, caminha, obedece, mas quando o juiz morre, eles caem nos mesmos erros, e eles eram oprimidos mais uma vez, até Deus levantar mais uma vez. E nós lemos aqui que Deus levantou uma mulher chamada Débora. No versículo 4 diz que eles clamaram e Deus ouviu e levantou uma mulher chamada Débora, e ela atendia o povo debaixo das palmeiras. Explica para a gente isso, dá um estudo para a gente o que está acontecendo, por que ela recebia as pessoas debaixo das palmeiras. Débora era uma mulher de Deus, uma mulher que tinha intimidade com Deus, uma juíza, uma mulher que tinha a sabedoria do céu. E era uma mulher casada, como o texto diz, casada com Lapidote. E ela atendia ao ar livre exatamente para fugir da aparência do mal. Ela atendia ao ar livre à vista de todos para proteger a sua reputação moral e a sua reputação profissional. Porque, afinal de contas, milhares de homens, pastor, procuravam essa mulher. E não era comum uma mulher atender um homem em sua casa. Por isso, ela, com toda a sabedoria que Deus tinha dado, ela atendia ao ar livre para fugir da aparência do mal. E uma coisa que eu gosto também, que eu acho interessante, pastor Juarez, é que ela atendia debaixo das palmeiras, porque, como o pastor mesmo explicou, sendo ela mulher, ela não podia receber as pessoas na sua tenda. Mas ela não deixou que essa dificuldade a tirasse das obras que Deus tinha na vida dela. Ou seja, ela não ficou daquele jeito assim, não vou atender ninguém, eu não vou fazer o que Deus me chamou para fazer, porque eu não posso receber pessoas na minha tenda. Ela recebia debaixo das palmeiras, e as pessoas iam até ela, porque ela ouvia de Deus e passava para o povo o recado que Deus tinha para aquela nação. Ela não deixou a sua dificuldade, ou a sua fraqueza, ou algo que atrapalhasse ela fazer a grande obra que Deus tinha na vida dela. Versículo 6, eu quero que você acompanhe comigo, que diz assim: e Débora enviou e chamou Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naftali, disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo, vai e atrai a gente do monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali, dos filhos de Zebulon? Ou seja, ela chama Baraque e entrega uma palavra para Baraque. Eu achei super interessante, porque Deus usava Débora, mas ela chamou
que você acha disso? Ela recebeu de Deus, mas ela chamou Baraque. Ela, por ser mulher, ela não era uma guerreira. Então ela nomeou Baraque como capitão do exército. E como ela recebeu de Deus a mensagem para ir à guerra, ela chamou o capitão e transmitiu a mensagem a ele. E transmitiu de uma maneira o seguinte, dando para ele, falando, Deus vai dar a vitória. Porque ela disse assim, Deus não já mandou você descer? Deus não já falou que vai te dar vitória? Amados, o que a gente precisa muitas vezes, é por isso que quando nós começamos a passagem, eu disse que hoje é um prazer ter o pastor Juarez comigo aqui. Vou contar uma coisa que não está escrita aqui na minha preparação, nem o Juarez sabe, mas eu queria, Juarez, te agradecer por você muitas vezes ouvir de Deus e passar para nós que somos igreja. Porque o que acontece é que Débora, ela ouviu de Deus, mas como ela precisava de alguém para guerrear, ela chamou Baraque. Vou dar um exemplo que aconteceu um tempo atrás. Essas visitas lindas que nós temos feito, que nós vamos, eu e a Mel, nós vamos nas casas das pessoas e a gente para, eu tenho certeza que muitos de vocês acompanharam, a gente para na porta da pessoa, aí eu ligo, a pessoa vem do lado de fora, perto do carro, e a gente tem um momento daquele bênção. Eu gostaria de agradecer porque você plantou isso no nosso coração. O pastor Juarez, ele esteve na minha casa, e já tinha um tempo, algumas semanas que a igreja tinha fechado os prédios, a gente não estava tendo cultos, e o pastor Juarez fez o que Débora fez, trouxe uma palavra para o meu coração. O pastor Juarez virou e falou assim, pastor, não é bom você ficar em casa assim. A igreja precisa ver o pastor, a igreja tem necessidade de ver o pastor. Eu não esqueço nunca que você falou assim, e a igreja quer ver o pastor. Ou seja, você recebeu de Deus aquela palavra, passou para mim, porque Deus não falou você ir dirigir, mas eu não recebi essa palavra. Então o que Débora faz aqui, igreja, é o que muitas vezes nós precisamos. Às vezes nós precisamos de alguém com mais experiência para nos dar um empurrão. Às vezes a gente precisa de alguém para nos ajudar e nos direcionar para a gente entrar naquele caminho que Deus tem para nós. Porque você vê, ela recebe de Deus, ela chama Baraque, mas olha o que acontece no versículo 6, no versículo 8. No versículo 8 eu vou dizer o seguinte, então lhe disse Baraque, se fores comigo, eu irei. Porém, Débora, se não fores comigo, eu não irei. Palavra poderosa, Juarez. O que isso fala ao nosso coração? É verdade. Isso não quer dizer que Baraque não tinha fé no Deus Altíssimo, não tinha fé naquela ordem que Deus deu a ele de fazer. É que Baraque tinha Débora em alta estima, era uma mulher de Deus. Ele sabia que se Débora estivesse com ele, ela ia não só animar o povo, estimular o povo, mas a ele também. E ele sabia que Débora não ia estar à frente da batalha, mas ela estaria por trás intercedendo, como Moisés fazia em suas guerras. O Moisés não era um homem de estar na guerra, mas ele era o intercessor, e Deus entrava com providência e lhe dava a vitória ao seu povo. E isso aconteceu, e ela aceitou. E ela vai com ele. E ela vai com ele. Eu quero dizer que, às vezes, lendo a Bíblia, a gente pensa que não, o Monte Tabor é logo ali. Não, eu estive olhando no mapa, pastor. 3 dias de viagem, mais ou menos 40, 50 quilômetros de onde Débora atendia o povo. Ela teve que subir para o norte da Palestina, até o Monte Tabor. Ela não colocou dificuldade em servir o Senhor. E foi com Baraque. E subiram ao Monte Tabor. Quer dizer que quem tem chamado tem que pagar um preço. Tem que pagar um preço. Quem tem chamado tem que caminhar. Tem que sair da zona de conforto. Já ia falar isso, tem que sair da zona de conforto. Tem que pagar o preço. Não aparece na sua casa, tipo assim, Deus falou e vai acontecer. Não. Tem que sair do barco. Tem que sair do barco. Olha aqui para mim. Dá um cutucão de quem está do seu lado e fala com ele assim, sai do barco. Quer servir ao Senhor? Quer receber de Deus, quer fazer parte desse chamado, olha o que acontece, uma mulher de Deus, cheia da presença, ela recebe de Deus, chama Baraque, mas ela vai junto com Baraque. Conta pra gente, Juarez, dá pra gente uma narrativa do que acontece agora, que são vários versículos, mas ensina pra gente como igreja, como que acontece no encontro de Débora, Baraque e o povo de Israel,
contra o exército de Jabi. Conta pra gente o que aconteceu nessa história. Eu fico impressionado, pastor, como Deus é organizado e prepara tudo para nós termos sucesso nas nossas lutas. Veja bem que primeiro Deus disse para Baraque conseguir 10 mil homens e subir ao Monte Tabor. Lógico que eles iriam gastar um tempo até lá. E ele, na sequência, ele disse que depois atrairia Cícera até o ribeiro Quizon, que ficava próximo ao Monte Tabor. Quer dizer que o povo de Israel ia estar em cima do monte e os inimigos iam estar lá embaixo. Lá embaixo. Isso é estratégia. Estratégia. Por quê? O exército de Cícera possuía 900 carros de ferro. Ele não poderia subir ao monte com esses carros de ferro. Então, o povo de Israel ia guardar a ordem de Deus para descer ao monte para ir à batalha. E em cima desse monte, porque esse monte, pastor, é numa planície de Jezreel. O ribeiro Quizon, ele não é um rio comprido, apenas 50 quilômetros, mas a maior parte passa por essa planície. E este Monte Tabor é um monte solitário na planície. E como Israel estava em cima, protegido, esperando que o exército chegasse, assim que o exército chegou, às margens do ribeiro, se nós lermos no versículo seguinte, aí Débora disse a Baraque: Baraque, levanta e desce, porque hoje o Senhor entregou o inimigo em suas mãos. Entregou no passado. Palavra. Entregou. E eis que Deus irá à sua frente. Olha, pastor, Deus irá à sua frente. E realmente isso aconteceu, porque enquanto o povo descia o monte, não é um montezinho, era um monte de 575 mais ou menos metros de altura. Então esse povo ia até chegar ao ribeiro, gastaram um tempo. Mas é esse tempo que Deus precisou para usar a natureza. Não, quer dizer então que você está dizendo para a gente como igreja que para Deus agir na nossa vida a gente precisa ter paciência. Tem que ter paciência e esperar a hora de Deus. Amados, essa palavra é para mim. Essa palavra é para você que está nos ouvindo. Tem um salmo que diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Amém. Não era hora deles descerem, simplesmente descer para ir para a guerra. Eles esperaram o momento de Deus, o momento que Deus fala com Débora, e Débora fala assim: agora pode descer. Pode descer. O que a gente erra muitas vezes é fazer as coisas simplesmente por desejo, vontade do nosso coração, e a gente não espera a voz de Deus dizer assim: vai, porque a vitória é sua. Eles tiveram paciência e algo sobrenatural. O que acontece muitas vezes, pastor Juarez, na parte da paciência, é que nós não conseguimos ver o sobrenatural de Deus. A gente quer ver acontecer agora. Eu quero ver o advogado assinar agora. Eu quero ver minha drive license ser renovada agora. Eu quero ver o green card chegando no meu correio agora. A gente não consegue ver o sobrenatural de Deus. Em nenhum momento Baraque viu o sobrenatural de Deus, mas ele estava junto com a mulher que ouvia do Todo-Poderoso. Amém. E ela fala assim: pode descer, porque a vitória é sua. Deus está à sua frente e Deus Aí está agora vai trabalhando. acontecer o sobrenatural. Escuta, igreja, que sobrenatural. Eu vou ler o versículo porque é muito lindo. No canto de Débora, no capítulo 5, versículo 4 e 5, diz assim: ouvi, reis, dai ouvidos, príncipes, e eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Ó Senhor, saindo tu do Seir, caminhando tu desde o campo de Edom, a terra estremeceu, até os céus gotejaram, até as nuvens gotejaram águas, os montes se derreteram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. E no versículo 21 diz: o ribeiro de Quizon os arrastou. Aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quizon, pisaste
ó minha alma, a força. Quer dizer que você dá o passo e o sobrenatural é com Deus. O que aconteceu aqui, uma tempestade veio derretendo aquelas montanhas próximas ao ribeiro, e aquela planície, pastor, no tempo de seca, porque essa época era um tempo de seca, até isso Deus planejou. Ninguém esperava uma Porque tempestade. naquela planície, no tempo das águas, não tem como circular ali, é água para todo lado. E o ribeiro transbordando trouxe consigo lama e entupido os carros de Cícera. Os 900 carros de Cícera ficaram imóveis no lugar. E no versículo 21, como vimos, muitos foram arrastados pela lama, pela água, pela providência que Deus enviou naquele momento. Esse é o Deus que nós servimos. E assim a presa ficou fácil para os israelitas, chegaram e mataram todo mundo ao fio da espada. O que eu acho interessante como que Deus age, e a gente precisa, trazendo essa palavra para o dia de hoje, o que a gente precisa é ter essa confiança de Débora e a fé que teve Baraque, porque ele, quando estava em cima do monte e olhava lá para baixo, ele via 900 carros de ferro, ele sentia no coração que Deus falou que vai dar vitória, mas até aí ele não viu nada ainda. Não viu nada. A gente precisa ter essa fé de dar o passo crendo que Deus vai fazer o Amém. impossível nas nossas vidas. É verdade. Eu preciso dar o passo crendo que eu vou dar o primeiro passo, porque tem um versículo que diz em Tiago, capítulo 4, versículo 8, achegai-vos a Deus. E ele chegará a vós. Quer dizer que eu preciso me achegar a Deus, eu preciso dar um passo de fé e Deus faz o resto. Qual que é o passo de fé que você está precisando de dar nessa noite, hoje? Amém. Porque algo sobrenatural acontece, mas tem um que foge. É muito grande a leitura, mas fala o que aconteceu. Os carros entupiram. Os carros ficaram imóveis e ficaram fácil para os israelitas liquidar os soldados. Mas Cícera desceu do carro e fugiu a pé. E olha que a distância que Cícera percorreu, pastor, não foi perto não. Ele foi para a tenda de Jael, ao norte da Palestina, mais ou menos 2 dias de viagem. Aonde chegou com fome, cansado. E o interessante é que Jael o convidou para entrar. Deus já estava preparando alguma coisa para Jael fazer. E convida Cícera para entrar. E ele pede alguma coisa de comer, de beber, e ela dá leite. E ele deita muito cansado, ela cobre com uma coberta. E ela mata Cícera com uma estaca da tenda. Estaca aquela de segurar a tenda. Estaca da tenda. Por quê? Por que ela não fez uma espada, Talvez uma arma? espada ela não teria habilidade, porque naquela época, olha, Jael e seu esposo, eles eram os pastores de ovelhas. Eles eram nômades. Então ficavam procurando os pastagens, aonde tinha melhores pastagens. E aonde tinha melhores pastagens, eles armavam a tenda. E quem armava a tenda, a obrigação de armar a tenda era da mulher. Veja bem a habilidade que Jael tinha em manejar uma estaca na mão esquerda e um martelo na mão direita. Ela foi de mansinho, pôs a estaca na fronte do capitão Cícera e com uma martelada só, ela atravessou a fronte do capitão e a estaca chegou até o chão. Eu sabia que você ia falar isso, Juarez, porque ela tinha essa habilidade, que é o que eu entendi também quando eu li na passagem, que eu pensei, poxa, se ela vai matar o inimigo, vai concretizar a obra que Deus tinha para libertar o povo de Israel, por que não uma espada, uma arma de guerra? Mas ela usou aquilo que ela sabia manusear bem, aquilo que ela tinha experiência. Olha aqui para mim, eu vou fazer igual na televisão faz, olha aqui para mim. O que acontece muitas vezes é que às vezes nós temos medo de ser usados por Deus, esperando para quando a gente tiver espada. Deus quer usar você agora. Às vezes a gente fica esperando para quando Deus nos der o equipamento. Deus quer usar você agora. Não espere. O que acontece é que Jael, essa mulher, ela usou, ela fez a obra de Deus, ela concretizou aquilo, usando aquilo que ela tinha na mão.
A gente não pode ficar esperando vir um poder extraordinário. Deus quer usar você onde você está, com o que você tem na mão. Olha comigo no capítulo 5, no versículo 12, que lindo, que é aquela oração, aquele cântico de Débora depois da vitória. Ela canta e diz assim: desperta, desperta, Débora, desperta, desperta, e entoa um cântico. Olha aqui, o que acontece é que Débora sente que Deus vai usar a vida dela, então ela mesmo começa a trazer uma palavra para si. Ela mesmo começa a dizer, como se estivesse dizendo assim: o Adson, levanta porque Deus quer te usar. Amém. Juarez, Glória a Deus. levanta porque Deus quer te usar. Jonatas, que estava fazendo esse lindo louvor com essa equipe hoje, levanta, desperta porque Deus quer te usar. Ele não vai usar o outro não, Ele quer usar você. Amém. A única diferença, Juarez, tem 3 coisas que nós aprendemos com essa palavra. Se você tiver um papel e uma caneta, eu quero que você acompanhe comigo, como a gente sempre faz todos os cultos. Algo que nós aprendemos com essa palavra, 3 coisas que nós aprendemos com essa palavra, Juarez. Número 1, Deus usa pessoas que se entregam. Yep. Débora era mulher, mas ela se colocou na brecha. Débora não podia receber as pessoas na tenda, mas ela ficou debaixo das palmeiras. Amém. Deus usa aqueles que se levantam. Deus usa Glória a Deus. aqueles que se entregam. Se fosse você, jogava a mão para cima e dava glória. Amém. Glória a Deus. Deus usa aqueles que se colocam na brecha. Ah, não, quando eu souber cantar bonito, eu vou cantar. Não, quando eu souber pregar, eu vou pregar. Deus quer que você fale na sua casa, para É verdade. Deus quer que você fale na sua casa, para 2. Yep. A segunda coisa que eu aprendo nessa palavra: se você não se entrega, Deus usa outro. Se você não se entrega, Deus usa outro. A obra de Deus não vai parar. É por isso que eu estou aqui. Eu tenho certeza que se eu perguntar, é por isso que você está aqui. Um dia Deus te chamou, Deus te convidou, você se entregou e Deus tem feito coisa grande através da sua vida, Juarez. Amém. Porque se eu não me entregar, Deus usa outro. É verdade. E tem sido uma bênção os estudos. Se você não tem participado, entre em contato conosco aqui mesmo, no Facebook, no YouTube, porque o pastor Juarez tem dado um estudo na noite de quinta-feira, 7h30, livro de... Filipenses. Tem sido uma bênção na nossa vida. O pastor Juarez tem ensinado o livro de Filipenses e o pastor o pastor Rosival tem estudado o livro de Apocalipse. Está uma bênção nas nossas vidas. Número 1, Deus usa pessoas que se entregam. Número 2, se você não se entrega, Deus usa outro. Agora o número 3, se você se entregar, Deus mostra o seu poder. Glória a Deus. O que eu vejo, Juarez, Baraque está lá em cima, olhando 10 mil. Isso não é Baraque, não. Vou falar que não está escrito na Bíblia, não. É o que eu sinto no meu coração. Eu, no lugar de Baraque, Débora falou: Adson, desce, porque Deus vai dar vitória. Eu ia olhar lá para baixo, Juarez, debaixo daquele monte, olhar lá para baixo, aquela multidão de 900 gente. carros de ferro. 900 carros de ferro, que a gente não tem uma sabedoria do hoje. É como se hoje fosse um exército com drones, com helicóptero, com equipamento. Equipamento pesado. Saía atropelando todo mundo. Porque o povo de Israel não tinha equipamento, mas Deus falou assim: desce e vai, porque a vitória é sua. Deus está falando com você nesta noite: desce e vai, porque a vitória é sua. Quem se entrega, Deus mostra o seu poder. Glória a Deus. A única coisa que nós Glória a precisamos Deus. fazer é abrir o nosso coração. E nós vamos terminar a mensagem dessa noite. Mas eu não posso deixar sair, depois de uma palavra linda como essa, pastor Juarez. Muito obrigado pelo seu dispor e estar conosco aqui, ajudando a ensinar essa palavra, bênção. Eu tenho que dispor. Para o nosso coração, é uma bênção. A gente ama ouvir esse entendimento que Deus tem te dado e essa Amém. tranquilidade, essas palavras simples, mas profundas que entram no nosso coração. Eu não posso sair daqui hoje sem apresentar, sem te oferecer esse Jesus que transforma vidas. Amém. É esse Deus que diz assim: desce porque eu estou contigo, porque o mesmo poder que ressuscitou Jesus de dentre os mortos está Glória a aqui Deus. nesse lugar e quer transformar a sua vida. Onde você estiver,
Se você quiser começar uma história nova com Deus, se você quiser convidar Deus para entrar no seu coração, a sua vida nunca mais será a mesma. Eu quero te convidar aí mesmo na sala, aí mesmo onde você está no quarto, aí mesmo no carro, no banco do seu carro, você está ouvindo essa mensagem. Coloca a mão no seu coração e eu vou pedir o pastor Juarez para fazer uma oração, convidando essas pessoas a entregar o coração. Juarez, porque se Jesus entrar, a vitória é certa. Amém. Amém. Te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, pela tua fidelidade. Te agradecemos porque o Senhor sempre nos ouve. O Senhor sempre nos livra do mal. Pai, que, ó Deus, as pessoas que ouviram esta mensagem possam entender que sem o Senhor nada podemos fazer. O Senhor é o nosso Rei, o Senhor é o nosso Salvador, o Senhor é o nosso caminho que nos leva à salvação, que nos leva à vida eterna. Portanto, Senhor, toca nos corações de todos aqueles que ouviram a Tua palavra, para que eles possam, Senhor, ter uma vida transformada, cheio do poder, cheio da graça, e que Teu Espírito Santo possa trabalhar a cada dia de uma maneira, ó Deus, que eles venham sentir realmente uma vida transformada no Senhor. E nós te pedimos, ó Pai, nos abençoe. Continue, ó Deus, nos protegendo de todo mal, livrando de tudo aquilo que está ao nosso redor. Para a glória do Teu nome, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Foi muito bom ser igreja aqui. Agora vamos ser igreja lá fora. Amados, terminamos mais um culto hoje aqui, nessa noite. Foi um prazer ter o pastor Juarez me ajudando a ensinar a mensagem. Espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração, como falou com o meu. Espero que você possa fazer como Débora e se levantar e se entregar na presença do Senhor. Que você possa fazer como Baraque, confiar, dar o primeiro passo, crendo que Deus vai fazer o impossível. Se você faz parte da igreja, se você faz parte da família Family Church e tem o costume de ajudar a igreja com seus dízimos, suas ofertas, pode fazer online ou mandar para o endereço da nossa igreja do Downtown, para que nós possamos continuar com essa obra e com esse ministério. E eu quero te convidar agora nós vamos fazer mais uma vez uma live direto da minha casa, eu e a Melry, e não perca, porque hoje nós vamos falar com vocês e nós temos a data que nós vamos começar com os nossos cultos presenciais. Então entre agora na live para a gente falar sobre, orar pelos irmãos, e eu quero te dizer que Deus está fazendo maravilhas no nosso meio. Foi muito bom ser igreja aqui. Agora, vamos ser igreja lá fora.